coisas que estão lá no frio e no vazio dentro de baixo, né, no profundo da mente, e usar isso e trazer para a luz do dia como inspiração para criar alguma coisa. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. O vídeo de hoje é sobre uma banda que me foi recomendada esses dias numa playlist de rock dos anos 2000, que eu gosto de escutar bastante, então é um período aí que eu acho muito legal. Já falei várias vezes no canal o quanto eu gosto dessa época na música, que tinha muita criatividade sendo feita em todas as vertentes musicais, no rock, no pop, no metal, então cada vertente musical tinha algum artista aparecendo e se destacando. E essa banda veio nessa leva, mas foi de um álbum recente que me chamou muita atenção, a música que a gente vai falar hoje, que é Decompress. Essa música é fantástica, do álbum chamado Torpedo. E tem uma capa aí também, né? Como eu sempre falo dos clichês e dos clássicos do rock, essa capa ela é bem inusitada, assim, chega a ser até meio ruim, né? Então uma nadadora com umas asas de avião, né? E como o nome do álbum é Torpedo, eu acho que é... na verdade, uma daquelas mulheres que pulam, né, saltadores, né, de piscina, eu não sei o nome correto, mas a ideia do salto em altura, pode ser? Não. Agora eu esqueci o nome, mas de quem pula de plataformas em piscina fazendo algum tipo de acrobacia, né? Então eu acho que ela ser um torpedo pode ser isso, né? De cima para baixo, né? Se bem que o torpedo ele é aquático, então eu não sei qual foi a metáfora que eles quiseram usar. Não, tu pode. Tem sim, tinha os dive bombers, os divers, né? Que eram os mergulhadores, né? Então eu também não sei se é o salto de mergulho, não sei o nome, mas o avião que mergulhava para lançar os torpedos, ele vinha de cima para baixo. Então ela ter as asas que, né, com essa metáfora de pular em uma piscina, pode ser, né, essa é a ideia do torpedo, né? Aí, como ela é uma pessoa com roupa de natação, talvez ela seja o torpedo que mergulhe, né? Então, várias metáforas aí em uma capa horrível, mas como eu gosto dos clichês do rock, como eu sempre falo, eu gosto de capas horríveis, então tá tudo certo. Até a capa dessa banda me chama atenção, mas o conteúdo sonoro é o que interessa e eu gostei demais do som dessa banda e fica mais do que recomendado. Então, a gente vai traduzir Decompress do álbum Torpedo. E eu recomendo muito, quem não conhece, Feeder, né? Feeder, o nome é o alimentador ou aquele que alimenta, né? Ou aquele que se alimenta. Então, um nome também interessante, né? Alimentar as pessoas que sentem falta daquele rock dos anos 2000 pode ser também uma bela metáfora para descrever o som da banda. Então, fica mais do que recomendado. Feeder, esse álbum Decompress é muito bom, já escutei o disco inteiro algumas vezes, então fica mais do que recomendado. Hoje não é pedido, porque ninguém me pediu para falar dessa banda, mas ela é uma recomendação. Fantástica banda, fantástica músicas, e para quem gosta de alguma coisa estilo anos 2000 ali, aquele rock bem daquela época, vale muito a pena, assim, tem peso, tem melodia, tem embalo, tem tudo que eu gosto num som bem feito, e eu tô admirado aí de não ter até conhecido essa banda antes. Não sei se eles mudaram o som de lá pra cá, mas o que eu escutei mais recente deles me agradou muito, né? Maturidade também de composição e de evolução de uma banda. Mas então vamos traduzir a letra de hoje, Decompress. No verso 1 ele diz: Below the cold and emptiness, no space to run, decompress. Então, abaixo do que é frio e o que é vazio, né? Emptiness é algo que está aí sem ninguém, né? Vazio, isolado, né? Então, no space to run, não tem lugar para correr, decompress. Então, né? Descomprima, né? Então, decompress também é temática de avião, né? Descomprimir ali a cabine, pode ser também, né? Então, um estado de alerta pode ser também. E ele diz: Back here again, memories in trance, tying the loose ends up. Então, estou de volta aqui. As memórias estão entrelaçadas, né? Ou elas estão em trance, pode ser a ideia de... Eu acho que é entrelaçado, mas o trance é a ideia de estar conectado, pode ser também, né? Então, as memórias estão conectadas, estão entrelaçadas, tying the loose ends up. Então, eu estou amarrando, né? Eu estou aí fechando as pontas que estão soltas, né? Então, a ideia de amarrar ou fechar as pontas soltas é que ele está voltando atrás para consertar alguns erros, né? Ou não deixar nada para trás, ou não deixar nada incompleto. Então, é interessante, né? Aí eu estou de volta nesse lugar, com memórias que se entrelaçam, mas dessa vez eu vou amarrar essas pontas, então eu não vou deixá-las soltas. Interessante, uma ideia de completude, né? Mesmo que ele esteja, né, abaixo do frio e do vazio, onde ele não tem nenhum lugar para correr e ele quer descomprimir, mas ele volta para esse lugar com a ideia e com a intenção de resolver as coisas. Gostei já bastante da mensagem. E aí a gente entra no fantástico refrão, fica muito na cabeça, assim. E muito boas escolhas de nota, assim, umas coisas bem inusitadas, alguns acordes e alguns momentos que eles vão, assim, que fazia tempo que eu não escutava uma banda tomar rotas diferentes na hora de compor, assim. Então, mais do que recomendado. E aí no refrão ele diz: See what tomorrow has to give, maybe the sun will shine,
through the clouds and morning rain. Então, vamos enxergar, né, ou enxergue o que o amanhã tem para oferecer. Talvez o sol irá brilhar. É interessante, né? Uma ponto de esperança. Through the clouds and morning rain. Né? Talvez o sol irá brilhar através das nuvens e amanhã, ou a chuva da manhã, né? Então, interessante. Como eu falei, uma letra de esperança ou esperançosa, né? See what tomorrow has to bring before we lose our minds. Então, vamos ver o que o amanhã tem para oferecer antes que a gente perca as nossas mentes, né? Lose our minds também pode ser enlouquecer, né? Então, antes que a gente enlouqueça, vamos ver o que o amanhã tem para oferecer. Gostei. Então, um clima positivo. E aí a gente vê que os acordes, eles têm uma melancolia, mas ao mesmo tempo eles trazem um pouquinho de felicidade, assim. Então, eu já puxo o refrão para cima. Bem legal o jeito que eles compõem e eu gosto demais, assim. The sound of calling through our heads, a choir of angels serenade the dead. Então, o som que chama das nossas cabeças e é um coral de anjos que fazem uma serenata para os que já morreram, né? Olha só, poético, profundo, e não faço a menor ideia o que ele está falando aqui, o que também é legal, né? Então, um coral de anjos que fazem uma serenata para os mortos, né? O coral de anjos pode ser a banda, pode ser a própria ideia de criar melodias para celebrar algum momento, alguma pessoa que já faleceu, né? E o som que chama das nossas mentes é o que eu sempre falo no canal. Então é a ideia do compositor usar suas experiências, seus traumas e suas insatisfações, às vezes, ou coisas que machucam e que perturbam, coisas que estão lá no frio e no vazio, dentro de baixo, né, no profundo da mente, e usar isso e trazer para a luz do dia como inspiração para criar alguma coisa, né? E às vezes tudo aquilo que sai do mais profundo e do mais escuro acaba virando ideias e poesias e composições muito belas. Então, coral de anjos também faz sentido, né? Então, essa ideia e essa clássica, né, dualidade entre traumas e criações muito belas. Aí ele repete o que a gente já falou: See what tomorrow has to give. Spirits floating, I hear them calling me up. Então, os espíritos estão flutuando, eu escuto eles chamando e eles estão me chamando. Vamos ver o que o amanhã tem para dizer. Talvez o sol vá brilhar através das nuvens e a chuva da manhã, né? A chuva matinal, né? Então vamos ver o que amanhã tem para oferecer antes que a gente enlouqueça, né? Então ele já repete, né? Claro, como clássica ideia da composição, repetir as partes que ficam na cabeça, que são mais melódicas, que são mais interessantes. Então não é uma letra muito extensa, mas eu fiz esse vídeo justamente para a gente poder falar sobre essa banda. Feeder é uma banda que me surpreendeu bastante, porque eles trouxeram algo que fazia tempo que eu não escutava, assim, uma originalidade. É muito difícil hoje em dia a gente ver uma banda que consiga ser original. Eles têm ali um molde ou um início, né? O pretexto da banda é rock dos anos 2000, mas eles têm umas escolhas de acorde e de melodias que são bem diferenciadas de tudo aquilo que eu já vi antes, assim. Então, para quem gosta daquele estilo e tá procurando algo novo, Feeder é uma banda que eu recomendo demais. Então, não tem nada de novo aqui nessa letra, né? Então, é claro, ela repete bastante, mas repete ideias que já se passaram. Também clássico da composição dos anos 2000, então aquela fórmula que funciona, também tem isso, né? Então, para quem mexer numa fórmula que funciona bem, repetir aquele refrão ali que é muito bom, então ele repete várias vezes, e é uma melodia também bem inusitada, assim, eu gostei bastante. Então eu espero aí que essa recomendação seja útil, assim, eu espero que pessoas vão atrás dessa banda, porque ela merece que mais pessoas a escutem. Então essa foi Decompress com Feeder e sua capa muito clichê, muito inusitada e muito horrível, mas a música e o conteúdo que tem lá dentro é muito bom. Tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som pro próximo episódio, ou gostou dessa recomendação, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.